Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cada irmão, a cada família que está reunida nesta noite, aí no seu lar, conectado conosco, para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, mas Deus está conosco. Deus é aquele que está com cada um dos irmãos aí no seu lar. Portanto, vou deixar a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Que cada um de nós possamos estar vigiando, preparados, sabendo que a hora do Senhor está próxima. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, grato a Ti, Senhor, por esse momento que Tu tem proporcionado de podermos, Senhor, prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Visita, Senhor, a cada família, a cada lar nesse momento. Estamos impossibilitados de estarmos com um culto presencial, mas sabemos, Senhor, que a Sua presença está, Senhor, em todo lugar, porque Tu és o Deus onipresente, onipotente, e todo o poder está nas Suas mãos. Visita, Senhor, o leito de enfermidade onde estão aqueles que estão enfermos, Senhor. Passa a Sua mão curadora, continua abençoando, Senhor, fortalecendo o Seu povo, guardando, livrando, Senhor, de todo mal. Essa pandemia, Senhor, estende as Suas mãos. Tu pode repreender, Senhor, pelo Teu poder. Abençoa a nossa nação, Senhor. Dai graça, Senhor, ao nosso presidente da República, a todos os poderes, Senhor, os governadores, prefeitos, Senhor, que cada um possa, Senhor, dar sabedoria, Senhor, para resolver os problemas da nossa nação. Pai querido, Pai de amor, tudo entregamos nas Suas mãos e crendo na vitória vinda da Sua parte, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. O vocal, cantando os hinos congregacional nesse momento. Deus abençoe. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando com 400 da nossa harpa, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a voz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus.
Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, aleluia. Sinta a glória do Pai. Não se detenha Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham em mais um culto online, em mais uma transmissão da IADERP. Graça e que a paz do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada coração. Eu quero convidá-los a fazermos a leitura de um texto bíblico
bastante conhecido, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6, e o seu verso de número 24 apenas, texto que está inserido no relato, na história do juiz Gideão. O verso de número 24 do capítulo 6 vai nos dizer assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Queridos, eu quero, junto convosco, meditar nesse texto e juntos extrairmos lições que venham, de fato, ministrar sobre os nossos corações. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de instabilidades, tempos em que os nossos projetos estão precisando ser adiados, pausados, não sabemos como proceder, como caminhar, como avançar. Encontramos alguns amigos, algumas famílias que atendemos, preocupadas, desesperadas, pessoas que estão ficando enfermas na alma diante do cenário que se apresenta. E junto com esse texto, junto com este contexto, com esse momento, vivido por esse homem que vai edificar um altar, nós vamos extrair lições que serão consolo, que será ativação para a nossa fé, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e eu creio que esta palavra, entrando aí por esse mecanismo que nos é concedido neste momento, eu creio que esta palavra trará ao seu coração refrigério e acrescentará a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se os teus ouvidos de fato se abrirem, Deus ministra ao teu coração aí aonde você se encontra nesse instante. O texto que nós encontramos, nós vemos algo que é comum a este povo, a esta cultura, ao povo israelita. Nós vemos Gideão, que vai estar sendo neste instante convocado ou chamado por Deus para ser levantado como juiz sobre a nação de Israel. Nós vemos Gideão edificando, construindo um altar. Altar que, na verdade, é um hábito deste povo, que já vem de seu pai Abraão, que ensina também ao seu filho Isaque. Isaque passa também este hábito a Jacó, Jacó a José, e assim segue-se esta construção de altar. Essa edificação de altar estabelece, na verdade, um momento em que Deus se revela ao homem, é um local, um lugar de encontro do homem com Deus, e também é um local onde Deus se revela ao homem. Portanto, construir este altar é Gideão edificando e construindo um local aonde está possibilitado um encontro com Deus, aonde Gideão pode se dirigir-se a encontrar-se com Deus, assim como também ele tem a convicção que sobre esse altar Deus pode se manifestar e pode ministrar ao coração de Gideão. Também é hábito deste povo, destes homens, desta geração, nomear os seus altares. E esse nome é dado de acordo com o que está acontecendo, o que está sendo vivido, ou a forma com que Deus está agindo. Por exemplo, o altar edificado e construído pelo juiz Samuel. Em 1 Samuel, capítulo de número 7, ele vai construir o altar Ebenezer. Até aqui nos ajudou ao Senhor. Mostrando naquele contexto que fora exatamente o local aonde outrora a Arca da Aliança foi tomada, agora é o mesmo local que Deus dá vitória ao povo de Israel sobre a sua liderança. E naquele momento ele edifica um altar dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, podendo ser dois sentidos, dizendo: olha, por tanto tempo
até aqui chegamos e toda a nossa história, até este momento, nos ajudou o Senhor. Ou também mostrando que aquele local onde outrora foi um lugar de desastre, um lugar de perca, aí Samuel está dizendo, mas até neste lugar de perca, de destruição, de traumas, até neste lugar nos ajudou o Senhor. Portanto, é hábito deste povo nomear o altar de acordo com o que está sendo vivido ou o que Deus está proporcionando a eles. O interessante é que o altar de Gideão lhe dá o nome de O Senhor é Paz. Vale ressaltar que o momento vivido por Gideão não é de fato um momento de paz. Israel está sendo subjugado pelos midianitas. O seu povo, a nação de Israel, juntamente com Gideão, aliás, esse capítulo 6 é o momento em que Deus está chamando Gideão, e Gideão está na eira, está no lagar, malhando trigo, no lugar onde se malha, onde se pisa as uvas. Não é o local que seria a eira, onde se malha o trigo. E o texto diz que ele está o fazendo para o esconder, para esconder o trigo que ele tinha. Porque os midianitas, enquanto o povo construía, plantava, eles vinham e destruíam tudo. Por isso eles estavam morando, habitando nas cavernas, covas, fortalezas que foram construídas sobre os montes. Então é um momento de fome, é um tempo em que estão sendo subjugados, é um tempo que o pouco alimento que eles têm, eles precisam se esconder para manter. É um período de crise econômica, é um período de crise espiritual, é um período de crise que o cerca por todos os lados. Portanto, parece o nome do altar, Deus, o Senhor é Paz, parece não dizer com o que está sendo vivido. Aliás, o próprio Gideão tem as suas próprias batalhas internas. Quando o Senhor chama Gideão, ele vai dizer, olha, Gideão, varão valoroso, eu sou contigo, vai, liberta esse povo. O Senhor está convocando Gideão. A resposta de Gideão nos mostra o sentimento que está na sua alma. Gideão vai dizer, olha, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso está vindo sobre nós? O que aconteceu, o que é feito das grandezas, do poder, da soberania que os nossos pais nos contam, que o nosso Deus os livrou com mãos fortes lá do Egito. Gideão está expressando a sua condição momentânea, que ele nos mostra conhecer Deus apenas na teoria. Ele conhece o poder, ele conhece a forma de Deus agir apenas em histórias passadas. Apenas um conhecimento teórico, mas ele mostra nessa expressão também a sua condição de incômodo, de desconforto em estar nessa condição. Gideão não quer conhecer apenas a teoria, Gideão não quer conhecer apenas o que Deus operou no passado. Gideão está disposto e desejoso de viver aquilo que Deus tem para fazer. Gideão não está disposto mais a viver no passado, ou aquilo que Deus fez no passado. Gideão está disposto a conhecer e desejoso de conhecer a Deus na prática, em viver o poder, a graça, a força, aquilo que Deus pode e tem para fazer. Mas o seu coração está indignado com essa situação. Em algum momento também na sua alma parece que ele está indagando aquele próprio ser que está falando com ele, meio que confrontando e trazendo a Deus a condição daquela situação. Gideão está em um momento de adversidade. O próprio capítulo 6 nos mostra que quando o Senhor continua dizendo a Gideão, diante do seu pronunciamento, Deus ainda continua dizendo, olha, vai nessa tua força, tem de bom ânimo, avance, levanta, vai que eu vou ser contigo. A resposta de Gideão mostra que também a sua condição ainda tem outros detalhes. Ele está cheio de complexos. Ele vê a situação, percebe que precisa ser feito algo,
Agora há essa proposta para que ele faça algo, mas Gideão mostra que ele se reconhece incapaz de fazer alguma coisa, a ponto que ele vai dizer: ora, como livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre dentre o povo. A minha família é a mais pobre em Manassés. E desta família mais pobre, eu sou o menor. O que eu vou fazer? Quem sou eu para que faça alguma coisa? Quem sou eu diante do cenário, das adversidades, diante do que nos cerca? Quem sou eu para que possa fazer alguma coisa para que esse cenário mude? Para que eu traga refrigério sobre a minha nação? Para que eu traga libertação para o meu povo? Quem sou eu? O interessante é que imediatamente a resposta vem de Deus. Esta dificuldade de Gideão não é algo singular, não é algo específico de Gideão. Foram tantos homens que foram convocados por Deus na antiguidade, antepassados, antes de Gideão, que encontraram a mesma dificuldade. Quando Deus chama Moisés, Moisés não quer ir de forma alguma, porque entende o tamanho do desafio que está à frente, e olha para dentro de si e entende qual é a sua condição, qual é a sua limitação, quais são as suas dificuldades. Portanto, eles se apresentam e mostram incapazes de fazer alguma coisa. E para todos esses, a resposta de Deus é a mesma. Pouco importa quem você é e qual a sua condição. O que importa é quem está contigo. E Deus vai dizer: eu estarei contigo. Deus está dizendo a Gideão: eu conheço o seu cenário, sei quem você é, conheço a tua força, conheço o tamanho do desafio que estou te propondo, mas a verdade é que eu estarei contigo. E se o Senhor está conosco, meus irmãos, por mais que o cenário se apresente adverso, Ele é poderoso para nos conceder vitória. Então perceba que a resposta e o contexto, o cenário, o desafio apresentado a Gideão é totalmente contrário. Mas dentro desse cenário apresentado, Gideão, diante deste que está lhe falando, que o texto apresenta como o anjo do Senhor, Gideão continua o seu diálogo e ele pede um sinal para que reconheça de fato se é Deus que está nesse negócio. E o anjo do Senhor concede, lhe dá esta oportunidade, aceita e revela a conceder a ele este sinal. O texto se dirige, o Gideão traz uma oferta, traz uma oferenda a Deus. Aquele alimento, aquela carne, aquele caldo é colocado sobre uma rocha, aquela oferta que ele traz é colocado sobre uma rocha, o anjo do Senhor toca com a ponta do cajado, um fogo sai da rocha, consome aquele sacrifício, e imediatamente ele percebe que é o anjo do Senhor. Imediatamente ele percebe o que está acontecendo e de fato reconhece e diz: eu vou morrer, porque os meus olhos viu o anjo do Senhor face a face. E é dentro desse cenário que então Deus lhe responde uma vez mais e diz: ora, não temas, Gideão, pois tu não morrerás. E é aí que Gideão edifica um altar. E o altar que Gideão coloca o nome é: o Senhor é paz. O altar está sendo construído no mesmo local aonde o anjo do Senhor lhe apareceu. É debaixo do carvalho, é lá em Ofra. Enquanto a situação ainda não mudou, enquanto os midianitas ainda não foram derrotados, enquanto ainda nada aconteceu, Gideão já edifica um altar e lhe coloca o nome: o Senhor é paz. Porque todos os conflitos em que ele estava interno,
em todo o cenário de conflitos que se apresentavam externos, foram todos mudados e o seu coração agora está em paz. Porque de fato ele viu o Senhor, ele teve um encontro com o Senhor, ele teve algo de fato que saiu do teórico e agora está na prática. Ele conhece o Senhor e o altar está edificado, porque ele entende, o altar é um lugar onde eu posso me encontrar com o Senhor, e no meio das minhas adversidades, no altar, o Senhor me dá paz. Meus irmãos, diante dessa apresentação, desse cenário, desse contexto, eu quero lhe dar esta informação. Não é o contexto que dita o nosso estado. O que dita a nossa condição é de fato em quem nós cremos. Se de fato cremos e tivemos um encontro, ou termos um encontro com o Senhor, o nosso coração viverá em paz. É isto que Jesus nos apresenta em João capítulo 16, verso 33. Disse-vos todas estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Precisamos, amados irmãos, ter o nosso local de encontro com Deus. É o altar, é o local de encontro com Deus, que nos concederá paz para viver esses momentos de adversidade. Se nós tivermos o nosso altar em dia, se tivermos de fato encontros com Deus, revelarmos e entregarmos as nossas ansiedades, o nosso coração, assim como Paulo aconselha os irmãos em Filipos, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, se não me falha a memória. Eu quero até ler esse texto, Filipenses, o capítulo de número 4, e o verso de número 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Eu amo esse texto do verso 7, quase todas as ministrações eu cito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, no Antigo Testamento, nessa cultura de Israel, eles têm o seu altar, pois entende que no altar eles se abrem para com Deus e Deus também se revela sobre o altar. Hoje nós estamos no tempo da graça, um tempo diferente, uma cultura religiosa que vem sobre nós, judaica cristã. Nós também temos o nosso altar, não como um ritual, não como pedras criadas como eles no Antigo Testamento. O nosso altar é o nosso local de encontro com Deus. Jesus nos ensina a termos o nosso local, o nosso lugar de encontro com Deus. Entra para o teu quarto, fecha a porta que está por detrás de ti e fala ao teu Deus que te vê em secreto. Queridos, o tempo é difícil, o cenário é adverso, mas o nosso Jesus continua tendo paz aos nossos corações. Precisamos ter o nosso altar, precisamos ter o nosso encontro com Deus. Concluindo aqui esse rápido sermão, essa rápida meditação com os irmãos, Gideão ainda não teve a conhecida vitória com 300 homens sobre o exército dos midianitas, que é considerado como, era tão numeroso o exército, que era considerada como gafanhotos adentrando sobre a terra. Era tão numeroso que ele venceu com 300, mas nesse altar edificado, o qual recebe o nome, o Senhor é paz, a vitória ainda não é concedida. Ainda não tiveram a vitória sobre os midianitas. O cenário ainda não mudou.
ainda está dentro de uma adversidade. É como se eu estivesse nos dias de hoje te dizendo: olha, a pandemia ainda não terminou, ainda não temos a convicção, a certeza, o dia, o momento, a hora em que isso passa. Não temos ainda a certeza se nas próximas semanas, se o nosso templo voltará aos nossos cultos presenciais. É como se estivesse dizendo isso: nada mudou, a pandemia continua, as vacinas ainda não estão à disposição de todos, ainda não se há um diagnóstico totalmente correto em relação a este vírus para apresentar uma cura, a receita, a solução para esse cenário. Mas de fato é que no meio dessa situação, quem tem altar tem encontro com Deus. Quem tem altar edificado consegue compreender, encontrar o Senhor de paz, que em meio ao caos Ele continua nos sustentando, Ele continua nos guardando, Ele continua nos protegendo. Eu finalizo esta explanação, esse texto bíblico, com a leitura novamente do verso 24. E Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Jeová Shalom, Ele é paz. Meus amados amigos, meus amados irmãos, dias desfavoráveis, mas o Senhor, que é um Deus de toda paz, Ele continua com controle, Ele é soberano, Ele está no meio do caos. A Bíblia diz que os discípulos que estão com Jesus, caminhando no meio do mar, eles estão continuamente remando, não soltam seus remos, fatigados, cansados, mas eles continuam remando para chegar do outro lado. Jesus vem caminhando por sobre as águas, dizendo a eles o seguinte: o caos, aquilo que vocês acreditam que pode vos destruir, que pode vos levar a óbito, eu estou caminhando por sobre eles. Num caos que nos cerca, Jesus continua sobre ele. Jesus continua no controle. Para quem tem altar, para quem tem um local, um lugar para encontro com Deus, o nosso lugar de encontro com Deus é aonde estabelecermos que vamos falar com Ele. Pode ser no seu quarto, pode ser neste momento em que você está reunido diante deste aparelho em família. Deus se manifesta, Deus fala contigo. Enquanto o nosso templo, que também é um local onde viemos para a coinonia, para a comunhão, para um lugar de encontro com Deus, e Deus fala e manifesta conosco, está com as suas portas fechadas. O nosso altar continua de pé, continuamos tendo encontro com Deus, continuamos falando com Deus, continuamos nos alimentando de Deus, continuamos tendo vida, intimidade e continuamos desfrutando da sua paz, porque tudo pode estar aparentemente adverso e algumas portas aqui embaixo fechadas, mas a Bíblia diz que as portas dos céus continuam abertas para aqueles que se dirigem a Ele. Vamos estar com os nossos altares em dia. Que o Deus de toda paz guarde o teu coração, guarde a tua alma. A receita continua a mesma, não continua nada diferente, não precisa de nenhum tipo de inovação e novidade, apenas precisa de altar edificado, e o Deus de toda paz se revelará ao teu coração, à tua casa, e te guardará de todo este mal. Em meio a uma pandemia, a igreja, aqueles que têm vida com Ele, gozam e desfrutam de paz.
Eu quero nesse instante orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família, orar pela nossa igreja, orar pela nossa nação. Por mais que o momento se mostrem difíceis, se nós nos colocarmos de pé, se nós como igreja nos posicionarmos, Deus atende a nossa oração e o nosso clamor. Gideão se acha alguém incapaz, alguém insignificante, pelo contexto da sua família e pela sua pouca importância dentro de um cenário, dentro do seu povo. É alguém de uma família pobre e é alguém que é um menor dentro dessa família pobre. Aí Deus, dentro desse texto, está dizendo: no meu reino, na minha forma de agir, na minha forma de trabalhar, não há pessoa que seja insignificante. Por menor que você pense aos seus olhos que você seja, Deus atende o seu clamor, a sua oração, e está com os seus ouvidos atentos. E a nossa nação precisa de pequeninos que se dirijam, edifiquem altar e clame ao Deus soberano. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós te damos graças por tua bondade, por tua fidelidade e por tua soberania. Eu te louvo pelo cuidado que o Senhor tem tido para com os seus. Pai, a nossa nação, os nossos lares, a nossa família, a nossa igreja, diante desse cenário que se apresenta, diante desta pandemia, deste vírus, Pai, nós temos visto pessoas, ó Pai, sofrendo. Nós estamos encontrando lares, famílias, ó Pai, que estão aflitas, pois estão também, ó Pai, sujeitas a este vírus, estão sujeitas, ó Pai, à crise econômica que esse vírus também está causando. Mas eu quero pedir que a tua paz, que o teu poder, que a tua graça, que a tua bondade continue alcançando o coração dos seus filhos, que no meio, ó Pai, desta turbulência que alcança a nossa nação, que alcança a nossa igreja, o Senhor possa ministrar sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada vida, gerando paz, tirando, ó Pai, todo sentimento depressivo, toda angústia, toda tristeza, toda incerteza que essa situação tem gerada. Que os teus filhos continuem com a certeza que o Senhor está no controle, que o Senhor continua com as tuas mãos estendidas, que o Senhor continua contendo sobre as suas mãos todo o poder, tanto no céu quanto na terra, que com uma palavra tua, tudo transforma, tudo muda. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, venha de encontro com a nossa nação, socorra a tua igreja, socorra os teus filhos, socorra os lares, ó Pai, que estão sendo atingidos por este vírus. Guarda os lares, guarda os nossos filhos, nossos anciãos, guarda, ó Pai, os nossos irmãos que são considerados do grupo de risco. Continua cuidando, guardando e gerando paz à tua igreja. Assim eu te peço, desperta o teu povo em nome de Jesus. Que o Deus de toda paz continue cuidando da tua casa e da tua família, em nome de Jesus. Ao som da sua voz, e se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti, não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti, tenho paz.
possa enxergar. Esse monte à minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Tenho paz, tenho paz. Meu coração descansa em Deus, e a tempestade ainda ouve sua voz. Meu coração descansa em Deus, e a tempestade ainda ouve sua voz. E a tempestade ainda ouve sua voz. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz, tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz, tenho paz em Jesus. Tenho paz, tenho paz em Jesus. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Tenho paz em mim. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Te louvamos, Pai! Aleluia! Aleluia! E amanhã, dia 29, é o grande clamor de jejum nacional. Então, todos os irmãos estão convidados e convocados para um dia de jejum e oração pelo nosso país. Deus vos abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo que ama e aguarda a sua vinda desde agora e para sempre. Amém. Que Deus dê uma semana abençoada a todos os irmãos.